Olá, meus irmãos. Eu quero nessa hora e nesse momento precioso, maravilhoso, falar de uma palavra. Nós vamos estar falando a respeito de algo que anda acontecendo aí no meio dos irmãos aí, irmãos, e que eu fico muito triste com coisas que eu vejo que há tanta enganação, né, irmãos? E alguns irmãos na sua falta de conhecimento acreditam, aceitam e até correm atrás de revelações, dessas coisas. Mas eu quero mostrar para vocês hoje que não é bem assim que funciona. Jeremias, profeta Jeremias 14, versículo 14, ele disse meu Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei, nem lhe dei ordem, nem lhe falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade, engano no seu íntimo, são o que eles profetizam. Tudo visão falsa. Eu não mandei. O Senhor disse, eu não mandei. E eles ficam falando e profetizando. Irmão, nós estamos vivendo dias terríveis, difíceis. Porque nós temos um conhecimento de 9 dons que o Espírito Santo, que Deus deixou através do Espírito Santo, né? Que o primeiro, irmão, está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao 10. O primeiro é o dom da sabedoria, tá? Segundo é a palavra do conhecimento. Terceiro é a fé. Quarto, dom de curar. Quinto, variedade de língua. Sexto, interpretação de língua. Sétimo, discernimento de espírito, o que não estão tendo, irmãos. Busquem isso, discernimento e espírito. Está entrando muitos espíritos aí que não é o Espírito de Deus na igreja. Então, atento a isso. 8, operação de milagre. E eu deixei o 9 por último, que é profecia. Tá? A profecia, irmão, é um dom. Tá aqui, é um dom de Deus. Mas tem uma coisa, irmão. Existem muitos falsos profetas, porque o próprio Jesus disse que se levantariam nos últimos tempos muitos falsos profetas. Então é o seguinte, irmãos, profecia existe sim, existe. Uma das verdadeiras e maiores profecias que existe é as Escrituras Sagradas. Essa é a maior profecia que ficou para nós. Você tendo discernimento, entendendo a palavra de Deus e andando pela palavra de Deus, você não precisa correr atrás de profetas, correr atrás de adivinhadores, correr atrás de pessoas que dizem que Deus revela, o eis-me aqui, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Então olha aqui, irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 26, diz que o mistério que esteve em oculto durante séculos, agora se manifestou o seu santo. Qual é que é esse mistério que teve por séculos, né, escondido, né? É o mistério da mensagem da cruz, ou seja, o Novo Testamento, que é uma revelação de Jesus para nós viver em cima da palavra de Deus. Por isso temos que ter esse dom do discernimento de espírito, para discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Porque tem muitas pessoas, irmão, que usam esse dom da profecia, mas estão acrescentando em cima, irmão. Irmãos, a igreja está fria. De repente se levanta um profeta lá e começa a profetizar que essa igreja é uma bênção, porque Deus está nesse lugar, porque Deus vai fazer uma grande obra nesse lugar. Pastor, Deus vai abençoar a tua vida. Irmão, Deus vai abençoar a tua vida. Eis que Deus me mostra uma chave na minha mão. Tudo mentiragem, irmãos, tudo mentiragem, que estão mentindo para fazer você se impulsionar e ir até essa igreja e permanecer ali, para eles receber dízimos e ofertas e o teu dinheiro, tá? Muitos se promovem assim hoje, irmão, porque são profetas, tá? Então, tem uns que se dizem até apóstolos, que não existe mais apóstolo. Teve 12 apóstolos, os apóstolos de Jesus, e teve Paulo, que foi chamado diretamente por Jesus também,
né? Então Paulo foi o apóstolo dos gentios. Ali termina, encerra, não tem mais, né? Então vamos continuar aqui, irmão. Ó, Mateus 17, versículo 5. Saiu uma voz do céu que dizia: esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Ouçam-no. Esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. A revelação direta de Deus com Cristo falou que uma voz veio do céu quando Jesus foi batizado ali e disse: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo, né? Ouçam-no. Nós temos aqui ouvir, irmãos. Ouvir a palavra de Deus. Não ouvir homens falando, irmão. Tem sim, como eu já falei. Deus pode revelar, irmão. Como, por exemplo, irmão, a palavra. A palavra já foi revelada. A palavra já foi revelada para os discípulos. Jesus revelou a palavra para os discípulos. Então você só tem que pegar a palavra e pregar. Você só tem que ser um vaso de Deus para pregar a palavra de Deus. Não é preciso pedir para Deus te revelar a palavra no teu coração. Deus vai revelar em cima daquela palavra outras coisas quando você estiver pregando. Se Ele quiser falar alguma coisa com a igreja, Ele vai falar em cima daquilo. Mas os homens estão acrescentando, irmão. Estão pulando, rodopiando e gritando. Meu Deus, fazem um alvoroço. E a igreja sai vazia porque ninguém entende nada do que está acontecendo. Ninguém entende nada, sabe por quê? Falta do conhecimento, falta da sabedoria, que é um outro dom que todos deveriam de buscar e não estão buscando. Estão correndo atrás de profeta, correndo atrás de homem, de ensinamento de homem que não vai levar a nada. Porque somente o Espírito Santo pode te ensinar. A Bíblia diz que o Espírito do homem, ele ensina as coisas do homem. O Espírito de Deus ensina as coisas de Deus. Você precisa buscar o Espírito de Deus e não buscar um homem para te ensinar. Não buscar ensinamento em cima de homem, ou seja, correr atrás porque aquele homem é usado em profecia, aquele homem é usado para curar. Tem o dom de cura, ele vem curar, mas ele vem curar de graça, ele não vai te cobrar. Se ele é um homem de Deus, ele vai te curar de graça. Ele não vai te cobrar, irmão. Então é assim que funciona. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça. Para o coração e para a instrução da justiça. O que é a justiça? Fazer o que é certo, irmão. A palavra veio para te ensinar você fazer o que é certo. Você quer mais do que a Bíblia? Você vai buscar mais do que a Bíblia, você vai se quebrar, irmão. Porque eles estão explorando, estão aproveitando que as pessoas não estão lendo, não estão querendo ler. Porque tu pode olhar esses congressos tão cheios de pessoas, multidões, porque existem cantores famosos, pregadores famosos. O único famoso é Jesus, o único pregador famoso é Jesus. Nós somos apenas vaso e mais nada. Só para pregar a palavra de Deus. Então irmãos, ninguém precisa dizer o que Deus quer comigo, porque eu sei o que Deus quer comigo. Eu leio a Bíblia, eu estudo a palavra. Eu não sou um professor de teologia e nem quero ser, tá? Mas eu busco no Espírito Santo e Ele me ensina. O Espírito Santo me ensina. Não é o homem, porque eu não acredito, irmão. Tu entra numa igreja, tu recebe 30 revelações, irmão. Tu recebe 30 revelações. Mas isso é mentira, irmão, enganação, pura enganação. Olha, tu chegou numa igreja, eu não vou citar nome de igreja aqui, porque eu não tenho nada contra a igreja de Jesus, graças a Deus, e nunca vou ter, e não mexo com a igreja de Jesus, porque a igreja é de Jesus. Agora, esses falsos profetas, esses falsos ensinadores, que ficam se dizendo homens de Deus, falando essas heresias, inventando essas coisas que Deus me mandou. Deus disse que em Jeremias eu não mandei ninguém. Tudo que Deus mandou está na palavra. Tudo que Deus mandou está na Bíblia, irmão. Então, por favor,
Vamos conhecer a palavra de Deus. Deuteronômio 29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas, ou seja, a palavra, pertence a nós e aos nossos filhos para sempre. Sabe o que é isso, irmão? Que sigamos as palavras da lei. Aqui diz para que sigamos as palavras da lei. O que é a lei? A palavra de Deus, irmão. Seguir a palavra de Deus é uma coisa, e seguir profeta é outra. Seguir a palavra de Deus é uma coisa, e seguir aqueles adivinhadores é outra. Porque para mim são adivinhadores. Deus não revela tanta coisa assim, não, irmão. É muita revelação, é muita profecia, não. Porque as igrejas, irmão, estão fria, tá? E como pode, né? Como pode vir um profeta lá de não sei aonde e de repente a igreja começa a pular e sapatear, mas com os irmãos dali, irmão, que estão buscando, não acontece nada dentro da igreja. Ele sabia que existe espírito imundo enganando, existe espírito do inferno, irmão, dentro da igreja enganando, no meio da igreja enganando. Atos capítulo 16, tinha uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E ela adivinhava, tudo que se falava ela adivinhava. Ela foi repreendida ali, foi sair um demônio dela. Ela adivinhava tudo. Ela falou que o apóstolo era um homem de Deus, ela falou tudo. Foi ele virar e repreender e saiu aquele demônio, um espírito de adivinhação, irmão. Espírito de adivinhação. Esse é o espírito que está operando no meio das igrejas. O espírito da adivinhação e não o espírito de Deus. É o espírito da adivinhação. Eu não estou falando que é todos, não. Eu sei que tem muitos irmãozinhos, muitos e bastante, que estão buscando na palavra, estão buscando em Deus. Porque nós sabemos, irmão, que é só no joelho. Nós sabemos que é só no joelho o Espírito Santo que tem sabedoria para nos ensinar, edificar a nossa vida. Aleluia. E não existe outro jeito. Não existe outro jeito. Quer ver? Vamos ler Mateus 16, para nós tirar mais uma leitura aqui. Mateus 16 e o versículo 15 ao 17. Olha bem. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Ali Pedro recebeu uma revelação do céu. Então por isso que eu não estou pregando contra a revelação de Deus. Eu estou pregando contra as revelações do homem. As revelações, irmão, eu recebi tanta chave já na minha vida. Eu recebi em 20 anos de crente, eu recebi tanta chave de ouro na minha vida, que eu era para ser dono da cidade de Montenegro. De tanta chave que eu recebi de casa. Chave de carro, então eu era dono da Fiat. Mas, irmãos, é tanta profetada. Meu casamento foi arranjado com profetada. Tudo foi com profetada, porque eu era um ignorante na palavra. Eu estava aprendendo, entendeu? E todos profetizavam para mim e eu dobrava meu joelho e recebia. Agora que eu conheci, que Deus me revelou a palavra dele, aqui está a verdadeira revelação. Aqui está a verdadeira revelação, a verdadeira profecia que nós precisamos. Não precisa mais do que isso. Tá, meu amado? Que Deus abençoe a tua vida. Receba essa palavra, receba esse ensinamento em nome de Jesus. Não caia na mão desses lobos devoradores, não caia na mão desses falsos profetas, esses falsos mestres, porque mestre é só Jesus. Amém, irmão? Deus abençoe em nome de Jesus.